Mas a pergunta que não quer calar é, tá, o preço está aumentando lá, mas o Brasil tem a Petrobras. E todo mundo lembra lá do Lula lá atrás falando, somos autossuficientes em petróleo. Ele fez um Reels outro dia falando, não tem que estar caro porque a gente é autossuficiente em petróleo. A gente é, de fato, autossuficiente em petróleo? Meu Deus. A conta que tem que ser feita pela conta, sim. Então, a gente produz o petróleo que a gente consome e ainda exporta um pouco. A gente é exportador líquido de petróleo. Só que o problema é no refino. Então, nossas refinarias, elas não têm a capacidade de processar todo o petróleo que a gente produz aqui. Então, o que acontece, né? As nossas refinarias são da década de 70, mais ou menos. E na época que a gente estava lá na década de 70, a gente refinava um petróleo que a gente importava da Arábia Saudita, que é um petróleo super leve. E aqui no Brasil o petróleo era mais pesado. Então, foram feitas algumas modificações nessas refinarias para poder processar o petróleo da Petrobras. Só que aí foi descoberto o pré-sal, que tem um petróleo que é considerado leve, mas médio. Não é tão pesado, mas também não é tão leve, é médio. Só que... Se enquadra mais em qual? É Brent, WTI? Não, é o Brent. O Brent é a referência para o Brasil. Mas a gente não... Como foram feitas essas modificações nas refinarias para processar o petróleo pesado, a gente não tem capacidade de refinar tudo. Então, uma parte tem que ser importada para poder fazer esse blend do petróleo, para ficar um pouco mais leve, para conseguir refinar. Então, a gente tem que importar petróleo um pouco, e a gente exporta. Então, nessa de importar e exportar, você tem que praticar preço internacional. Senão vai acontecer o que aconteceu em 2014, 2015, que a gente tinha uma política de preços administrados dentro da Petrobras, que era custo de exploração e produção, mais a inflação da época, não era cotação internacional. Isso quase quebrou a empresa. A gente teve a Petrobras com uma das maiores dívidas do mundo, em 100 bilhões de dólares. Na época, a cotação do dólar estava de R$4, que era muito alto na época, tava né? R$4 porque todo agora, mundo via, ó, tem 100 bilhões de dólares a mais de dívida aqui da União. 100 bi, era uma coisa assim, quase que impagável, quase quebrou a empresa. Então, a política que não segue a política de preços internacional, você acaba tendo problemas economicamente, financeiros, falando da empresa especificamente, né? Ela não se torna tão viável, porque a dívida aumenta muito, o prejuízo aumenta muito. Uma hora quebra, né? Se você deixar a coisa rolar toda a vida. Então, em 2016, foi instituído pelo governo, né, na época do governo Temer, a política de paridade internacional. E aí é uma conta que ninguém sabe exatamente como que é feita essa conta, tá? Mas a gente sabe os fatores que são levados em consideração, que é o preço internacional do petróleo, o câmbio, porque, né, é cotado em dólar, e os custos desse transporte. Então, tem custo de transporte marítimo, custo portuário, alguns custos logísticos, né? Mas é isso, basicamente. Então, a gente pratica o preço internacional porque é a prática de mercado, todo mundo faz isso. Então, é o que torna a empresa viável, né, economicamente falando. Se, por exemplo... Então, só para masterizar Amarrar, isso daí, a ideia é que a gente produz uma quantidade de petróleo que a gente usaria aqui, no entanto, a gente não refina tudo. Exato. Não E consegue. aí, a gente não consegue, não tem estrutura para isso. Então, a gente acaba importando parte refinado e exportando o resto que a gente não consegue. Perfeito. Pelo que eu vi, essa parte é refinar. de cerca de 30%. Funciona basicamente como a cápsula do Nespresso. Ela é processada na Alemanha. Só que muitas das vezes o café que está lá dentro, ele é brasileiro. Né? Então, você exporta o café e traz a cápsula do café. Basicamente o que a gente faz com o petróleo. Exporta o barril do petróleo e traz ele refinado. Além disso, a história de praticar os valores internacionais. Sim. Então, não adianta falar, a gente está vendendo aqui, a gente produz por menos, mas no final das contas isso acaba... também, tem né? que comprar, então não faz sentido.